Olá, nono ano, nossa aula de hoje será para correção, como nós tínhamos combinado. Então, se você não está com o material aí, se você não fez a atividade, vai lá, faz a atividade e você volta para você estar acompanhando a aula. Essa aula é só para correção, né? Você não vai fazer, você vai corrigir. Então, tempinho para você ir, né? Vai e volta, tá bom? Então, vamos lá então. Lembrando que essa atividade é falando do capítulo que nós estávamos falando, né, em aula, ainda que em aula sim. E essa atividade ela vai falar muito sobre pontos da Guerra Fria, Revolução Chinesa, doutrina Truman, né, OTAN, certo? Então, capítulo 8, Guerra Fria. Né? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão vai dizer o seguinte. Primeira questão diz, tem um texto, né? Nesse texto você vai identificar quais são as duas teorias ou dois pensamentos de Mao Tse Tung. Você olha ali, tem duas ideias ali, quais são elas, né? Então, tá bem claro ali que tem duas ideias sobre as visões dele, né? Então, penso sim que você já encontrou, né? Você tem então marxismo e leninismo, certo? Fazendo referência a Karl Marx e a Vladimir Lenin. Então, são essas duas ideias aí. O que foi a Revolução Cultural da China? Gente, a Revolução Cultural da China, eu sei que você já colocou aí, escreveu, ela foi a revolução através de Mao Tse Tung, onde foi uma revolução ideológica, né? Foi criado o chamado Livro Vermelho, onde os jovens comunistas das ideias de Mao Tse Tung, que era o líder chinês nesse período, andava com esse livro vermelho, onde todas as ideias de Mao Tse Tung estavam. Era ideológica porque era uma ideologia, né? E daí se tornou muito... foi um absurdo, porque muitas pessoas foram perseguidas, né, por causa disso, se não respeitasse essa ideologia dele, que era ideologia comunista, né? E fazia mal a muitas e muitas pessoas. Por que cultural? Porque tem a questão de arte, de livro. Muitos livros que não condiziam com o que ele falava, por exemplo, essa ideologia, eles foram queimados, né? Milhares de livros foram queimados por causa disso, né? Por causa dessa revolução cultural iniciada com Mao Tse Tung. Então, a revolução cultural foi essa ideologia baseada nos conhecimentos e preceitos errôneos de Mao Tse Tung, onde muitos livros foram queimados, né, por causa disso, tá? Então, nós temos a questão de número 2, vai falar sobre a Guerra Fria, e aí ela vai perguntar em que consiste esse conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Gente, esse conflito ideológico consistia em quê? Terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, quais os países que se destacam? Estados Unidos e União Soviética. Então, qual é a consistência, qual é a base, né? O pano de fundo? A base, eu sei que você já fez aí, a base é exatamente a disputa, disputa territorial, visto que Estados Unidos era capitalista e a União Soviética socialista. Então, eles queriam, de alguma maneira, e conseguiram, né, inserir essa ideologia que eles tinham do capitalismo, socialismo, até para que tivesse apoio de outros países, tá? Você pode acrescentar, claro que pode acrescentar, né? Isso aqui eu estou falando o que vai ajudar você a completar o que você escreveu aí. A terceira questão tem algumas imagens. A primeira imagem é a cidade lá em Tóquio, a segunda, a outra imagem, você vai ter Tóquio na primeira imagem, certo? Na página 134 e na 135 você também tem outra imagem. Então, o que ele faz aqui? Partindo do que foi estudado em sala, explica com suas palavras. Como se deu o Plano Marshall, né? O que era o Plano Marshall, né? O Plano Marshall ele vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, e aí esse Plano Marshall é em homenagem a um líder político, e esse Plano Marshall ele vai ajudar, colaborar para que os países
que aderem ao capitalismo, eles se restabeleçam financeiramente, eles vão ter um apoio financeiro para que se restabeleçam, visto que muitos países ficaram sem estrutura econômica após a Segunda Guerra Mundial, certo? Alguns já foram assim, e depois da Segunda Guerra Mundial a situação piorou, como é o caso da Alemanha. A Alemanha conseguiu se recuperar, mas por causa da dívida que ela tinha na Primeira Guerra Mundial, partindo para a Segunda, ela começou a crescer, e depois ela começou a decair, porque a Inglaterra e França e Estados Unidos se uniram e ela perdeu a Segunda Guerra, então ela teve que devolver novamente o que tinha conseguido. Então o Plano Marshall foi para isso, né? Para ajudar os países que aderissem ao capitalismo, ajudar a se erguer economicamente falando. Deixa eu ver. A B, partindo da análise das duas imagens, né, que nós vimos aí, da página 134 e 135, em Tóquio, sobre o mundo hoje, conclua se esse plano Marshall deu certo. Você acha que no Japão essa ideia deu certo? Pensem aí, né, se vocês não responderam, tem que responder. Vocês acham que deu certo essa ideia do Plano Marshall de ajudar os países a se recuperarem, né, financeiramente falando? O que vocês acham? Né? Então, claro que deu certo. Os países que aderiram ao capitalismo, pelo menos durante aquele processo, né, deu certo, porque ajudou esses países a se restabelecer. Claro que depois muitos países se desligaram do capitalismo e foi lá para o socialismo, como também aconteceu de quem estava no socialismo partir para o capitalismo porque não achou outra alternativa ou às vezes foi até obrigado pela situação, né? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver, viu? Vocês podem colocar mais, a gente pode acrescentar para que você possa entender o assunto. Bom, quarta questão. Vai falar sobre a OTAN, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, a questão vai dizer o seguinte: a aliança afirma ter matado vários insurgentes em bombardeio da prisão. Isso é na Guerra Fria. No final, a questão pede que você defina o que é a OTAN e quais seus principais objetivos na Guerra Fria. A OTAN era o quê? A OTAN era uma aliança do Atlântico, né? Aliança de apoio, a Aliança Atlântica, de apoio financeiro também, mas partindo da questão dos mares para a questão militar. A quem é que ela ia ajudar? Ela ia ajudar os países capitalistas, certo? Então, a OTAN né, exatamente isso que nós falamos agora. Né? O que acontece? Ela é um tratado, certo? Mas, como vai falar de Atlântico, você vai pensar nos mares. Lembrando que se usava muitos mares para navegar, para trafegar. Então, a OTAN, desculpe, gente, que eu estou um pouco resfriada, ela é um tratado atlântico que vai dar suporte aos países capitalistas, né? Para se reerguer, para navegar, para trafegar, para comercializar suas mercadorias. Deixa eu ver. Aí continua, expandir e garantir a integridade e a influência do modelo político, econômico e social capitalista no mundo. Né? Então, se você perceber, vai dizer que no contexto da Guerra Fria tinha o objetivo de fortalecer, expandir e garantir a integridade e a influência do modelo político, econômico e social capitalista do mundo. Certo? Então, a OTAN podia ajudar tanto o capitalismo quanto o socialismo. Certo? Porque a ideia era colaborar, né, trazer integridade para os países capitalistas, mas a partir da sociedade também. Né? Nós vamos ter o Pacto de Varsóvia, introduzido pela União Soviética, que vai ter quase que os objetivos são parecidos, que vai ser para dar um apoio aos países socialistas. Então, como é que fica, professora? Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar formada apenas por países capitalistas ocidentais, no contexto da Guerra Fria. Pronto, então, é um tratado onde o objetivo principal, né, nesse sentido, o objetivo é mesmo ajudar os países capitalistas na região norte. Certo? Por que norte? Porque houve uma divisão depois, né? Capitalismo e socialismo. E os objetivos são esses, né? De reerguer os países e trazer a esses países integridade,
trazer a esses países uma expansão e aí ajudaria esses países capitalistas, tá bom? A última questão nós não vamos fazer, por quê? Porque eu não pedi, a última questão você tem que ir para outra página, eu não pedi outra página, essa outra página ela vai ficar para vocês fazerem em casa, tá bom? Que página é, professora? Página 136, né? Você vai ter quem foi Lênin, o que foi o Muro de Berlim, qual a importância do Muro de Berlim, e aí continua, sabe? Certo? A página 136. Então, essa atividade vai até a página 135, né? Até a questão de número 4. Então, cuidado para não confundir OTAN com o Pacto de Varsóvia. A OTAN foi um tratado militar do Atlântico, onde o principal objetivo era ajudar os países capitalistas da região da parte norte, certo? Eu falei do socialismo porque eu lembrei do Pacto de Varsóvia, que era para ajudar os países socialistas, né? O que mais? E além disso, os objetivos eram trazer integridade e expansão para esses países, certo? Então, olha, vai ficar para vocês terminarem, fazerem a 136 da questão 5, né? Porque vai pegar de lá até a questão 7, tá? Um cheiro para vocês, preste atenção na aula, assista a aula, participe. Tiver dúvidas, fale comigo, porque isso vai ser de grande importância, principalmente para vocês, visto que vocês nono ano, né? Último período já do fundamental maior para partir para o médio, né? Então a nossa intenção é que vocês estudem, viu? Estudem, dá tempo para estudar, né? Estudem, se dediquem aos estudos e vocês verão que vocês terão grandes resultados mais tarde, viu? Um cheiro, fiquem com Deus, não deixem de participar, gente, das aulas, né? Façam perguntas, aproveitem esse tempo, porque não saberemos como é que ficaremos, né? Se voltaremos às aulas presenciais, mas enquanto isso, aproveitem esse tempo, viu? Cheiro para vocês, fiquem com Deus, tchau!